Olá, voltamos aqui. Olá, olá, olá. Voltamos online. Vamos dando bom dia. Eu estou olhando aqui porque eu vou compartilhar a live no perfil da Empório Pet. Oi, olá, olá pessoal, olá. Esse vídeo tá um pouco... agora ajustei a luminosidade dele. Bom dia! Então conseguimos. Oi Ana, bom dia querida. Oi Malu. Essas conexões de altas tecnologias aqui às vezes me boicotam. A gente faz todos os testes antes e aí quando chega na hora o troço cai. Bom dia, Rodrigo Vieira. Vamos entrando, pessoal. Vamos só esperando o resto do pessoal chegando pra gente iniciar a nossa live de hoje. Bom dia! Oi, Simone, querida. Tudo bom, amada? Oi, olha só, da Argentina temos público hoje, Daniela. Ai, que querida. Cida Carolino, Daniela Ortega, bom dia. Hoje estamos com audiência internacional, mas que isso? Vamos lá então, galera. Olha que delícia. Hoje eu já vou colocar aqui na tela que hoje veio o computador junto pra gente poder falar sobre um assunto bem legal, né, que foi sugerido aí na live da semana passada sobre como lidar com clientes, né, de temperamento difícil. Acredito que aqui não tenhamos ninguém, né? Pois então, né, Andréa lindona, Andréa Daniela Romero, querida, nossa groomer, parceira aí da Argentina, amada. Coisa boa te ter por aqui. Espero que as nossas dicas do Alô Empório Pet hoje também sirvam aí para os teus clientes na Argentina, hein? Então, pessoal, começando aqui a nossa live, o nosso programa Alô Empório Pet de hoje. Bom dia, Rafael, querido, nosso criador parceiro, amado. Um beijo. Nós temos aí um grande desafio, né? No nosso dia a dia, no nosso trabalho, dentro, né, em frente ao nosso negócio, que é lidar com clientes, né? Porque nós estamos lidando com duas frentes, né? Estamos lidando com animais e estamos lidando com os pais dos animais, né? Nossos pais, os tutores, os donos, né? Que são humanos. E como todos humanos, como nós também temos lá uma certa dificuldade, né? De lidar com algumas situações, né? Então são situações muito adversas. Às vezes a gente não tá num bom dia, às vezes chega aquele cliente que já chega explodindo porque brigou com alguém no trânsito, brigou com o filho em casa, ou brigou com a esposa, com o marido, e aí chega lá no nosso negócio querendo, né, soltar as patas na gente, como a gente costuma dizer, né? Bom dia, Tayane, seja bem-vinda. E isso é um assunto realmente bem desafiador, né? Bom dia, Thiago Alves, bom dia, seja bem-vindo. É um assunto realmente bem desafiador de como que a gente vai lidar com essas pessoas sem que a gente prejudique o nosso negócio, sem que a gente gere um problema para nós, tanto de baixar o nosso nível de energia durante o dia, prejudicar o nosso trabalho, quanto gerar um problema para um terceiro e gerar um problema para nossa empresa, né? Então a gente vai conversar a respeito disso. Olha que interessante essas imagens aqui que eu coloquei para vocês, né? Então tem ali sempre um cliente aqui insatisfeito, né? Gritando de megafone no nosso ouvido e a gente ouvindo, né? Que isso é uma das práticas que hoje a grande parte do comércio às vezes não tem tanta paciência para lidar com isso, né? Bom dia, Evandro, querido, bom dia. E é bem desafiador, né? Eu gostaria que vocês, inclusive, pudessem ir colocando nos comentários algumas situações que vocês passam no dia a dia e como que vocês conseguiram ter jogo de cintura para poder lidar com isso, que nem sempre é fácil, né?
Então vamos entrar aqui. Quais são nossos maiores desafios, né? Reza o mantra da boa gestão que o cliente sempre tem razão, né? E não é sempre assim, né? Vamos ser honestos. Só que nem sempre é fácil lidar com ele, especialmente no momento que ele está frustrado com a empresa, né? Quando ele teve ali alguma situação. Bom dia, meu lindo Wellington! Que coisa boa te ver, meu amor! E então nem sempre é tão fácil a gente lidar com isso, né? Sem cultivar uma boa relação com o nosso público, a gente está sempre sujeito a essas situações. A gente tem pouca chance do negócio poder prosperar quando a gente não dá atenção para isso, né? Bom dia, Bruna! Bom dia! Por isso que é preciso a gente aprender a lidar com essas situações bem adversas para que a gente consiga fazer de um limão uma limonada, né? Como a gente costuma dizer. Então, o que a gente encontra, né? Cliente mal educado, esse daí quase sempre. Impaciente, mal-humorado, irritado com as situações que aconteceram com ele fora da pet shop. Cliente estressado e frustrado com a empresa. E aí eu digo assim, né? Vamos praticar aqui uma reflexão. Será que muitas vezes nós, que também somos consumidores, a gente também não é assim? Bom dia, Bruna. Bruna, beijo. Será que a gente também não é assim? Né? Muitas vezes a gente também chega lá no nosso... Às vezes a empresa também tem... fala com o Aldo aí pra gente organizar outro workshop então, amor. Amada. Que coisa boa que você estava presente, que gostou, né? Mas aí eu digo assim, é desafiador, né? Porque... Tu estás ali, às vezes tu também tens lá o teu imprevisto durante o dia, um desafeto, ou teve alguma situação e tu chega lá numa empresa, né, num supermercado, numa farmácia, ou até vai visitar um outro local, um shopping, uma loja de roupas, enfim, e tu já chega bem estressado e qualquer palavra que o outro venha te dizer é motivo para explosão da bomba de Hiroshima, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque muitas vezes o outro não tem responsabilidade sobre aquilo que aconteceu com a gente. E a gente tem que saber reagir. Nós, enquanto pessoas, né, seres humanos, a gente tem que saber reagir. Temos que agir com inteligência emocional, né? A gente tem que entender aquilo que está acontecendo e reagir de forma que a gente não nos prejudique nem prejudique o outro. Né? Então tem que ser uma coisa muito diplomática nesses momentos. Temos que ter muito cuidado. Bom dia, Su! Bom dia! Deixa eu só ler o que a Malu escreveu aqui. Eu deixo o cliente falar livremente, escuto com paciência, nunca considero o diálogo como pessoal, tento adaptar ao estilo dele. Muito bem. Nós vamos falar sobre algumas dicas depois e tem muito a ver com isso que você está falando, Malu. Então, profissionais de linha de frente têm que estar preparados para saber lidar com os clientes insatisfeitos, né? Eu digo, aqui a gente está citando clientes de linha de frente, porque são aqueles ali que estão recebendo, estão em contato mais diretamente com o cliente, né? Mas até o próprio pessoal ali de retaguarda, o pessoal lá de Banhitosa, por exemplo, eles também têm que ter essa habilidade, né? Tem que haver muito treinamento, muita conversa dentro do negócio, o gestor tem que saber orientá-los, porque em qualquer situação, às vezes eles estão fora de lá e eles recebem algum cliente que reconhecem eles e aí eles querem conversar e querem lavar toda a roupa suja no meio da rua. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Mas aqui em específico nós estamos falando daquela galera que está ali na frente da loja, que recebe o cliente, é o atendente, é o caixa, é aquele pessoal que está ali mais em contato com o cliente. E aí eu coloco aqui, atender um cliente educado é muito fácil, né? Atender um cliente educado, chegar com um sorriso, receber um bom dia, isso é muito fácil. A questão é como realmente lidar com um cliente insatisfeito. Com aquele cliente que chega já na tua loja querendo soltar todas as broncas. E quando a gente sabe, né, o profissional que sabe atender bem um cliente insatisfeito, é ali que a gente consegue ver que o cara serve pra coisa. Porque ele tem muito cuidado, né? A gente consegue, como eu coloquei aqui, a gente sabe diferenciar um verdadeiro profissional de um amador, né? Vamos entender um amador que é aquele que não está bem preparado para aquela situação. Então vamos lá.
Eu vou trabalhar com vocês então aqui 10 dicas de um artigo que eu li, guardei há certo tempo, da Pequenas Empresas Grandes Negócios, que fazem todo sentido para eu trazer essas argumentações para vocês, tá? Então vamos lá. Acima de tudo, ouça, né? Que foi o que a Malu colocou ali pra gente anteriormente. Então, não interrompa o cliente enquanto ele está reclamando, muito menos discuta com ele. Deixe-o falar mesmo que ele esteja enganado ou que você saiba o que ele dirá a seguir. Enquanto escuta, aproveite para entrar em sintonia com o consumidor. Vocês sabem o que é isso aqui? É isso, ó. Escuta ativa. Né? O que é a tal da escuta ativa? É a gente parar e ouvir o cliente por mais que ele esteja esbravejando. Por mais que a gente entenda que o cara tá ali, ó, reclamando de barriga cheia, que ele não tem consciência do que ele tá falando, que o cara não tem razão no que ele tá falando, no que ele tá argumentando, que ele esteja despejando toda a ansiedade dele, nervosismo e a frustração dele na pessoa errada. Não interessa nesse momento aqui, qualquer coisa que você falar vai virar contra você. Então, ouça, deixa ele falar. Deixa ele falar e ele vai prestando muita atenção no que ele está dizendo. Não fique argumentando na sua mente nesse momento, porque é o que a nossa mente vai tentar fazer. Nosso cérebro reptiliano, que é aquele lá que está preparando, já está atento, porque esse cliente, né, ele tá atento como esse cara tá falando em voz alta, ele tá te agredindo de uma certa maneira, né? Então o nosso reptiliano já ligou lá o sinalzinho vermelho dele, né? Perigo, 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 alguma coisa vai acontecer a partir daqui. E aí, o que ele vai fazer instintivamente, você querer fazer, é lutar ou fugir. Como você não tem como fugir, você vai querer lutar. Então, como que você vai querer lutar? Você vai querer aumentar o tom de voz e vai querer entrar na discussão com o cara. E não é assim que vai acontecer. Nesse momento é que a gente tem que respirar fundo, e é uma outra dica que nós vamos dar aqui, e parar para ouvi-lo. Porque hoje, uma pequena parcela dos profissionais do mercado tem essa habilidade de parar e ouvir o cliente, certo? Então a gente tem que praticar a escuta ativa e entender o que ele está querendo reclamar com você, certo? Então tá dizendo aqui, escuta ativa é uma forma estruturada de ouvir e responder que foca a atenção em quem está falando, certo? A melhor forma de praticar a escuta ativa é realmente prestar atenção no que a pessoa está dizendo e depois repetir o que ela disse de volta nas tuas próprias palavras, para que ela possa perceber que você a ouviu e que você entendeu o que ela está querendo dizer. Pratique aí, dá pra gente praticar isso ao longo do tempo, parafraseando o que a gente ouve, certo? E já também aumenta o entendimento do ponto de vista dos demais. Essa escuta ativa não serve só para esses casos, serve para toda e qualquer relação. Seja ela comercial, seja ela de amizade, seja ela com o nosso marido, nosso namorado, nosso esposo, nossos filhos. Serve para qualquer situação. Escuta ativa é a gente parar, ouvir o que a pessoa está dizendo e entender, não apenas ouvir, entenda, processe e depois repita com as suas palavras para ela, para que ela possa entender que você de fato a ouviu e a compreendeu. Aí aqui eu tenho um exemplo para dar para vocês, tá? O cliente. Eu fiz um pedido há 3 semanas e ainda não chegou, mas o seu site disse que seria entregue em 3 dias úteis se eu pagasse a taxa de entrega de envio. Eu fiz o pedido para dar de presente e nunca teria comprado na sua loja se eu soubesse que o tipo de serviço que vocês oferecem. Isso é completamente inaceitável e eu quero meu dinheiro de volta. Nossa Senhora! Quem já não recebeu uma reclamação dessa, hein? Já chega até a dar um troço aqui quando a gente começa a ouvir. Parece que eu tô presenciando a cena. Aí aqui nós vamos comentar o que o lojista deve dizer a ele. Como que seria dentro da escuta ativa. Eu entendo que o seu pedido era um presente e que você esperava receber um atendimento melhor da nossa empresa por conta do que está prometido no site e pelo dinheiro a mais que você pagou para receber o produto antes. Entendo perfeitamente que você tenha ficado chateado e frustrado com isso e por isso o seu pedido está pedindo um reembolso. Vocês entenderam qual é a maneira diferente de praticar a escuta ativa? O lojista ouviu e repetiu com as próprias palavras, deixando o cliente mais tranquilo, porque ele ouviu e replicou com as próprias palavras, explicando para o cliente que ele entende e é uma forma, inclusive, de se mostrar empático com a situação. Aqui não houve agressão nenhuma,
Ele recebeu uma informação num tom agressivo e ele retornou numa forma mais empática. E assim a gente já começa a entrar dentro do clima, dentro do que a gente chama de rapport, né, com o cliente. E é quando a gente consegue já amenizar aquela situação que está acontecendo para evitar que vire ali um ringue, né, de luta. A segunda dica é: pratique a empatia, certo? Coloque-se no lugar de quem está reclamando e demonstre que você entende a situação. Isso vai acalmar os ânimos, conforme eu falei sobre a escutativa antes. Se você der sinais verbais de que concorda com o cliente, ele se sentirá mais compreendido. Você pode simplesmente dizer compreendo ou entendo. Conforme ele vai falando, você vai assimilando o que ele está dizendo, você vai ouvindo o que ele está dizendo, vai entendendo e pode ir complementando, compreendo, entendo. Isso você vai se colocar no lugar dele como se você estivesse na mesma situação e você vai enxergar a situação com o olhar dele. Isso vai fazer com que você se mantenha calmo e vai fazer com que você comece a fazer ele baixar um pouco o nível dele de respiração e a ansiedade, e o nível da conversa vai ficar muito mais assertivo. Esse terceiro item aqui é primordial. Baixe o tom de voz. Vocês já perceberam que quando alguém vai fazer uma reclamação, quando ele está frustrado, quando ele está irritado, quando ele está nervoso, o que ele vai fazer? Ele vai querer aumentar o tom de voz dele para falar. Tem algumas pessoas que, como eu, como uma grande comunicadora e palestrante, eu tenho o timbre de voz um pouco mais elevado. Mas é diferente de eu estar falando com vocês num timbre de voz um pouco mais elevado do que eu estar elevando a voz para falar com vocês que eu não gostei do que foi o que aconteceu. Vocês entenderam? Entendem que tem uma certa diferença? Então, quando o cliente está falando com a gente num tom mais agressivo e num tom mais alto, você não vai responder para ele no mesmo tom que ele está falando. Você vai baixar o seu tom, porque na medida que você estiver baixando o seu tom, ele vai entrar na mesma sintonia, ele vai começar a baixar o tom de voz dele também. E aí a gente vai começar a entrar num estado de rapport, que nós chamamos na programação neurolinguística. É quando a gente entra num estado de entendimento. É quando a gente entra no mundo do nosso cliente e quando a gente convida ele para entrar no nosso. E aí as coisas vão começando a ser apaziguadas e vão entrando dentro de um mesmo ritmo. A respiração dele vai começar a acalmar, a forma dele de se expressar vai começar a ficar um pouco mais amena e ele vai baixar o tom de voz dele automaticamente. Se você entrar falando no mesmo tom dele, em tom alto, gritando, expressando uma raiva, o que vai acontecer? Vocês vão entrar em atrito. E muitas vezes não tem como voltar atrás dessa situação, certo? Então é o que está dizendo aqui, se o cliente levantar a voz, comece a falar mais devagar e num tom mais baixo, né? Então vai acalmando a tua respiração, vai você falando mais devagar e vai falando num tom mais baixo, que ele automaticamente vai começar a fazer o mesmo. Se essa atitude se refletirá nele ou ajudará a acalmar. Quando você aborda a situação com calma e clareza, a raiva geralmente se dissipa. Ele vai começar a ficar, sabe o quê? Sem argumentos. Porque ele tá querendo te irritar e você não está ficando irritado. É essa que é a questão. Então ele vai começar a ficar sem argumento, ele vai perceber que o que ele está fazendo não vai levar ele a lugar algum, muito menos resolver a situação dele. Então, com toda certeza, ele vai começar a baixar o tom de voz dele, vai começar a falar um pouco mais devagar e os entendimentos começarão a acontecer. A nossa próxima dica, finja que estão olhando. Sabe como é que é? Aquela que você está conversando com ele aqui e você olha para lá e você olha para o outro lado. Mas olha, não fica olhando o tempo inteiro para o outro lado, porque senão o cara vai pensar que... Aí ele vai ficar mais fula da vida com você, né? Não é... A pior coisa que existe, até eu vou fazer um adendo aqui, é uma pessoa tá falando com você e não tá olhando no seu olho. Isso gera falta de confiança. Então, quando alguém estiver falando com você, meu querido e minha querida, olhem nos olhos de quem está falando. Isso vai gerar confiança, vai gerar uma relação de respeito entre vocês, né? Então tu imagina, o que eu tô dizendo aqui, finge que estão olhando, é como se tivesse uma plateia, bem como tá explicando aqui, né? Faça de conta que não está falando apenas com aquela pessoa, e sim com uma plateia. Essa mudança de perspectiva serve como amortecedor emocional, porque o outro vai perceber que tem um povaréu olhando.
Emocional para clientes verbalmente abusivos e permite pensar com clareza antes de responder. Aí o que que faz? Quando o cara tá lá esbravejando, você desvia o olhar, faz de conta que tem alguém te olhando. Mas dá uma desviada e volta pra ele. Dá uma desviada e volta pra ele. Não fica centrado em desviar o olhar o tempo inteiro, porque aí sim você vai perder o fio da meada da coisa. Certo? Então você dá uma desviada que aí ele vai dizer assim, opa, tem mais gente olhando. Então não é isso que eu quero, eu vou começar a baixar o meu tom. Certo? E aí ele já vai começar, inclusive, a ponderar melhor, porque ele sabe que se ele de fato não estiver com toda a razão do mundo, vocês podem se resguardar juridicamente, inclusive, né? Então tem muita calma nessa hora. Saiba quando desistir. Como que é isso, Cacá? Se perceber que a conversa vai levar horas e vai render uma bela dor de cabeça, ou menções negativas à empresa, que eles vão sair propagando negativamente a imagem da tua empresa, desista. É melhor ceder e favorecer o que ele quer, certo? Entrega, vai lá, devolve o dinheiro, dá uma outra mercadoria, troca o negócio, faz sei lá o quê. Mas quando a gente percebe que aquele negócio vai gerar o resultado disso, aquela discussão, aquela troca de energia negativa, vai resultar em mais estresse, tanto para você quanto para ele, resolve. É muito simples. Faz o que ele está pedindo. Naquele caso. Certo? Isso vai impedir que ele continue propagando negativamente a tua empresa, vai impedir problemas futuros, né? E olha, e aqui ainda vou colocar, cada caso é um caso. Né? Aqui nós estamos falando de coisas mais simples, mas tem algumas outras situações que aí não adianta. O assunto vai continuar em outra situação e, se for o caso, até juridicamente. Mas a gente tem que procurar sempre levar ao extremo da situação para tentar resolver. Quando você chegou naquele ponto que você percebe que não tem mais como, não insista. Não insista porque água, né? Não, aqui nesse caso não funciona como um ditado que água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Porque tem certas pessoas que elas são muito firmes naquilo que elas estão dizendo, naquele propósito que elas estão defendendo. Então, por mais que ela esteja certa ou errada, ela não vai abrir mão. Então aquilo ali vai continuar e batendo boca, e você vai deixar de atender outras pessoas que vão te trazer mais rentabilidade pro teu negócio. Então, resolve, corta o assunto na raiz e encerra, certo? Sexta dica, não se enerve, né? Não vai adiantar nada tu ficares tão nervoso quanto o cliente, né? Então respire fundo se o cliente baixar o nível e desrespeitar o interlocutor, que no caso é você. Continue falando calmamente, como se não estivesse sendo ofendido. Responder no mesmo tom não resolverá o problema e levará a discussão a uma escalada desagradável. Por mais que o cliente esteja botando o dedo na sua cara, falando, lhe chamando de tudo quanto é coisa, você e às vezes a nossa mãezinha, a gente tem que ter aqui, ó, muito sangue de barata, certo? A gente tem que respirar fundo, trabalhar muito a respiração, porque é nesse momento que a nossa respiração funciona. Gente, eu vou dizer, só fazer um adendo aqui. Eu não estou vendo se vocês estão comentando, ok? Como eu estou passando as lâminas, eu não estou olhando no computador. Então aqui eu estou fazendo a live via celular e aqui pelo celular não está aparecendo comentários de vocês. Então não fiquem bravos comigo que eu respondo depois, tá? Mas é que aqui realmente não tá me subindo nada na janelinha ali, o troço, eu tô ficando até nervosa. Será que vocês estão gostando da situação? Olha aqui, ó. Ah, agora subiu. Suzana, ai, peraí. Suzana disse que quero dicas. Esse troço tava parado aqui, gente, desculpa, vamos lá. Muito difícil. Temos que diferenciar o lado profissional do pessoal. É isso aí, isso. Alexandre Fernando Silva. Oi, Fernando, querido. Deixa eu ver o que mais. A Raquel, oi. Nossa coordenadora comercial. Era aí, Rodrigo Bertoli. Gente legal que tá chegando. Gente, eu virei o negócio. Peraí. Que horror. Adriane Ledur também tá olhando. Peraí, vamos ver. O Luiz também. Bom dia, Luiz. Oi. Olha só, quanta gente legal. E essa janela que não tava subindo. Agora, o Carlos também da Dog Companhia da Guaína também tá online. Vamos ver se esse troço vai continuar subindo, né? Não subiu mais a janelinha aqui, eu não tava vendo nada. Por amor. Vamos de novo. Ai. Oi, dona Neuza. Não, tá tudo certo, mas olha aí, que aqui hoje vão ter dicas riquíssimas pro seu negócio, viu? Vamos lá. Respire fundo, então. Se o cliente baixar
baixar o nível. Se ele veio lá com papagaiada, se ele veio xingando Deus e o mundo, assim, ó, respira fundo, te centra e deixa ele falar. E volta tudo no que nós já falamos antes, certo? Ai, adoro chuva de coração, hein, Aninha? E volta tudo o que foi dito lá nas outras dicas, né? Controla a tua respiração, baixa o teu tom de voz, diminui o ritmo da conversa e assim tu vai entrando num rapport com ele, certo? Luiz Donizete, seja bem-vindo. Então, entrar na discussão, entrar na vibe do cara, ele tá querendo te provocar e ele quer mesmo que você perca as estribeiras. Então, não faça. E nesse momento aqui a gente tem que ter muito sangue frio, certo? Vamos passar para a próxima. Nunca leve para o lado pessoal. Foi aquilo que a Suzana comentou. Suzana Lopes lá, Salvador, né, querida? Então, assim, mantenha o assunto discutido em mente e nunca leve críticas para o lado pessoal. Se o cliente fizer isso, manobre a conversa de volta ao tema, explique como pode resolver a situação e ignore os comentários pessoais, ok? Então, o assunto dele é com a empresa. Você está... Oi, querida Tamini. Oi, obrigada, meu anjo. Então, assim, ó, o assunto dele é com a empresa, não é contigo. Não é contigo, pessoa física, é com a pessoa jurídica. Então, deixa ele falar, ouça o que tem que ser dito, faça todas as dicas anteriores de respiração, de diminuir o tom de voz, de procurar acalmá-lo, mas não entenda que ele está xingando a você enquanto pessoa, certo? Ele não está te agredindo. Ele está querendo uma solução. Ah, é de Recife, né? Então, é Recife, me corrige, desculpa isso, mulher porreta. Então, ele está querendo resolver a situação dele porque ele está incomodado. Ele está incomodado com a empresa, ele ficou frustrado com o atendimento, com o resultado de algum serviço, ou ele está nervoso por qualquer outra situação, conforme eu falei no início da live. A gente não sabe o que ele passou antes. Então ele chegou lá nervoso, agitado e já veio cuspindo por cima de você um monte de coisas. Então procure entender o que de fato está acontecendo, faça várias perguntas para tentar resolver, porque assim ele vai entender que você realmente está querendo resolver a situação, que você não está ali que nem uma porta, porque eu já encontrei situações que o atendente era uma porta, né? Cego, surdo e mudo, porque ele não falava absolutamente nada, ele não tinha reação nenhuma, né? E aí ele te deixa mais nervoso ainda, e aí é óbvio que você vai querer bater na pessoa, né? Então, esboce reações, mas mantenha-se calmo. Esboce reações, mas você tem que se manter calmo. Cuidar com a tua respiração para fazer ele respirar no mesmo tom que você, falar no tom mais baixo, falar mais pausadamente, pergunta, te mostra interessado no que ele, qual é o problema dele, qual é a situação dele, e é aí que você vai conseguir ter uma visão clara do que poder responder. E se você não sabe fazer isso na hora, não tem como responder na hora, diga para ele que você vai procurar a pessoa mais indicada para poder dar a solução a ele. E se você falou isso, faça de fato. Porque se ele voltar reclamando pela segunda vez, aí sim que o caldo está entornado. Aí não tem jeito. Se você assumiu o compromisso com ele dizendo que você vai resolver, resolva. Mova céus e montanhas, mas resolva. Fale com as pessoas interessadas. Procure quem é a pessoa que pode te ajudar a resolver. Porque foi você que assumiu o compromisso com ele. Ele está esperando que você resolva para ele. Então faça. Se disse que ia fazer, olha a Mariana aí que sugeriu o assunto, tá aí. Seja bem-vinda, querida. Então se você assumiu o compromisso com o cliente, que você vai resolver a situação, resolva de fato. Se não tem como resolver na hora, resolva posteriormente, mas dê retorno a ele. Dê feedback. A gente tem que aprender a dar feedback. É retornar para eles, para as pessoas, o que foi dito, o que foi combinado. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que aprender a dar retorno para as pessoas. E não pensar que ficou subentendido que ia ser feito determinada situação, tá? Então, nunca levar o assunto, a questão, a briga, a discussão que o cliente está querendo gerar com você em função de um problema dele com a empresa, não levar para o lado pessoal, porque isso só vai prejudicar a situação. Seja humano. Como assim, Cacá? Todo mundo tem dias ruins. Nós temos.
E nós mulheres temos muito mais, né? Oi, Mariana querida, por nada. Beijo, querido. Um assunto super importante aqui. Hoje nós estamos tendo recorde na live. Olha que coisa legal. Então, assim, ó, nós mulheres, como eu tava dizendo, sofremos de uma coisa muito legal que se chama TPM. É ou não é? É ou não é, mulherada? Levanta a mão aí. Eu aprendi a controlar todas as situações que me percorrem na época da TPM, mas tem mulheres que ainda não aprenderam a controlar isso. E aí, minha filha, até um olhar pra você é motivo de briga. Até olhar pra você e respirar e abrir um sorriso é motivo... O que tá rindo pra mim? Por que tá rindo? O que tem de bom nesse dia? É ou não é que acontece isso? Né? Então, aqui como eu tô dizendo, todo mundo tem dias ruins, né? Bom dia, Claudinei, querido, bom dia, né? Então o cliente pode estar mal-humorado porque brigou com alguém, né, querido? Ficou parado no trânsito, tá tendo um dia azarado. Então, bom dia, Raquelzinha, bom dia, amada. Pois então, Andréia, vai dizer que todo mundo não tem dia ruim, né? Então, teve um dia puxado. Bom dia, Cláudia. Teve um dia puxado, teve um dia desagradável, passou por situações que incomodaram muito, baixaram o seu nível de energia, o seu entendimento das coisas já passa a não ser o mesmo. E aí, cara, qualquer situação que aconteça é motivo, como eu já disse antes, para explodir a bomba de Hiroshima. Então a gente tem que ter cuidado com isso. A gente também tem que procurar entender o que levou a pessoa a chegar naquele ponto, né? Nós mulheres, então, por amor, coitado dos maridos, dos parceiros aí, porque tem dias assim que nem a gente se aguenta. Aí tu imagina tu chegar e tu lidar com uma situação como essa. Nós, enquanto estamos assim, olha a questão da empatia, né? A gente tá lá recebendo, né, a reclamação. E você tá no dia, tá naquele dia. E aí como é que faz? Como é que tu vai responder para um cliente desse? Aí que tu tem que te trabalhar muito mais. Trabalhar muito mais a tua respiração. Trabalhar muito mais a tua mente. Para que tu possa retornar para aquela pessoa da melhor forma possível. Por mais desafiador que seja, a gente tem que saber enfrentar essas sombras, né? A gente tem que entender o que está acontecendo e a gente não puxar pro lado pessoal. Porque a primeira tendência é essa. Não, o cara tá me agredindo. Não, ele tá querendo resolver um problema com a empresa. Não é contigo. A questão é que ali, naquele momento, você é a pessoa que está representando a empresa. A empresa é representada por pessoas. Né? Naquele momento, no ponto de vista dele, na visão dele, a pessoa que tá ali ouvindo é a representante da empresa naquele momento. Deixa eu ver se já não entrou mais nenhum comentário aqui, porque esse troço não tá subindo. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Muito cuidado na hora de falar com as pessoas. Porque às vezes uma palavra proferida, olha, não tem volta. Ainda mais quando se trata de negócios. A gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Né? Então, seja humano. Tenta entender o que foi que aconteceu com o cara, vê a empatia, né? Te coloca na situação do cliente, para que a gente consiga. E aqui eu tô dizendo, quando a gente pratica a empatia, para a gente poder entender a situação que está acontecendo e a gente poder encontrar a melhor solução para ela. Não tô aqui dizendo que em toda situação a gente tem que dar razão para ele, porque muitas vezes ele não tem. Algumas vezes ele tem sim, mas tem vezes que também não tem. Aqui é meio a meio. Então a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso, né? Mesmo porque é ele que paga o nosso salário, né? O nosso negócio está aberto por conta dele. E como é que a gente vai sair expulsando tudo quanto é cliente lá? Porque hoje eu não estou num bom dia ou aconteceu uma falha no nosso processo que gerou todo esse estresse. A gente tem que saber contornar isso da melhor forma possível para que fique bom para ambos. E nós vamos entrar num outro detalhe aqui depois. Porque hoje o nosso cliente está tendo acesso a muitos canais de comunicação. Muitos canais. E aí tu já pensou se ele vai gritar em outros lugares? Ele falar boca a boca, um a um, né, dos conhecidos dele, que tal situação aconteceu em tal negócio, é uma coisa. Agora ele ir para uma rede social, cara, o bicho pega. Porque aí o problema é muito maior. Aí a tua gestão de crise é muito maior. Então a gente tem que procurar evitar esse tipo de situação, tá? Vamos passar para a nona dica.
Cumpra os compromissos, conforme eu já falei antes, né? Se prometeu ligar de volta, ligue. Mesmo que ainda não tiver a resposta, dá uma satisfação para a pessoa. Dessa maneira, o consumidor saberá que a empresa não está jogando o problema para debaixo do tapete e está analisando a reclamação. Ela está resolvendo. Isso se for um caso de telefone. Se o cliente foi até a tua loja, faça a mesma coisa. Anota o telefone dele, faça todas as perguntas que tenha que fazer para entender o que foi que aconteceu, entender onde que foi a falha do teu sistema, onde que foi a falha do teu processo, porque ele está falando sobre o teu negócio. E se deu problema com ele, pode ser que amanhã dê problema com outro. E a gente tem que procurar evitar que problemas aconteçam. Se a gente pode ser proativo nesse ponto, de aprender com os erros e com as críticas que o nosso cliente está dando pra gente, essas críticas servem para melhorar o nosso negócio. Certo? Então a gente tem que sempre ouvir, entender essas críticas que estão sendo dadas, resolver a situação dele e procurar melhorar o processo para que isso não volte a acontecer, para que você não perca tempo, para que você não perca clientes, para que você não deixe uma impressão errada do seu negócio, do seu trabalho para o seu cliente. Tá bom? E explique o próximo passo. O que é isso, Cacá? Ao final da ligação, ao final do atendimento pessoalmente, esclareça ao cliente que ele deve esperar dali para frente e cumprir o que prometeu. É dar prazo. Olha, amanhã eu te ligo para te dar uma posição do que foi que aconteceu. Eu vou falar com as pessoas envolvidas, eu vou entender o que foi que aconteceu aqui e eu vou te dar uma satisfação. Eu vou te ligar amanhã às 16 horas ou depois das 16 horas. Falou? Liga. Não fica na promessa. Se falou que vai ligar, que vai retornar, que vai falar, oi Paulinha, seja bem-vinda, querida, bom dia, Flor. Registra a chamada, no caso que for telefônica, registrar no sistema, que eu entendo que todo esse pessoal que está aqui nos assistindo tem um sistema de CRM dentro da sua empresa, né? O que é o sistema de CRM? É aquele sistema que faz todo o gerenciamento do cliente, do relacionamento com o cliente. Deu algum problema? Registra no sistema, sabe por quê? Porque se o cara ligar de novo, ou se ele aparecer lá, você tá no almoço, você teve imprevisto, não pôde ir, você não tá na loja, ou você tá atendendo outra pessoa, o teu colega vai poder entrar no sistema e ver o que foi que aconteceu, para ele saber do que o cliente está falando, né? Mariana, isso mesmo, não devemos desanimar por receber uma estrela no Face. Críticas são sempre uma oportunidade de mudança. É isso aí, minha flor, é isso aí, porque ele tá falando do teu negócio e agradeço que ele tá falando do teu negócio, certo? Porque tem alguns, né, que tem uma insatisfação, eles vão embora, ó, Zé Fininho, saem falando para mais 10, 15, 20 pessoas, nunca mais voltam e aquelas 10, 15, 20 pessoas também não vão voltar no teu negócio, né? Não vão conhecer, nem te dar a oportunidade de mostrar a qualidade do teu trabalho, né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, muito cuidado. Sandrão, querido, seja bem-vindo, amado. Todas as quartas-feiras ele tá aqui presente, ó, marcando presença. Beijo grande. Então, assim, né, registra lá no sistema que o cliente, aconteceu tal situação com o cliente e que pé que anda a situação. Para que ele não fique, não sei, isso não é comigo. Cara, se o teu cliente tá furioso contigo com uma situação que ele precisa resolver, ele ouvir de alguém, de um atendente, um funcionário da empresa, um colaborador, ele chegar e ouvir isso, isso não é comigo. Ele vai montar em você. Aí você deu todas as cartas pra ele, assim, entregou a faca e o queijo na mão, pronto. Não me venha com essa. Trabalhei 25 anos no comércio e esse é o diferencial. É isso aí, Lili, querida. Seja bem-vinda, amada. Né? Não me venham com churumelas. Não é comigo. É com fulano. Não interessa que não é contigo. Tu faz parte da empresa, tu faz parte da equipe. Tu tem que ajudar a resolver a situação. Então, tem que estar lá no sistema bem dito lá, ó, aconteceu tal situação, assim, assim, assado, né? O cliente veio, falou sobre isso, assim, assim, assado. Eu já falei com o Beltrano, com o Ciclano, nós vamos proceder de tal maneira, blá, 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 e eu ainda estou aguardando o retorno do Ciclano para resolver tal situação. Se já tiver resolvido, o cliente não vai voltar a falar contigo. Por quê? Porque aquela pessoa se comprometeu com ele, já deu o retorno. Se o cliente ainda voltou para falar contigo, para saber sobre o retorno dele, o que vai acontecer? Você vai saber em que pé que anda a situação lá no sistema. Então, tem vários até que são gratuitos aí pela internet.
Ou tem alguns também que fazem toda a gestão da empresa, tem N's aí para o setor pet, inclusive, ou para outros negócios. Mas tem que ter esse controle, porque a empresa não tem uma única pessoa, não é ela que resolve tudo, né? Então, tem várias pessoas ali que podem ser que sejam abordadas e elas têm que saber sim do fato que está acontecendo. E não é de tu sair e falando para um a um. Não, é colocar ele no sistema. O cara vai ali, acessa o sistema, já sabe o que foi aconteceu, já sabe em que pé que tá a situação e vai poder posicionar o cliente. Tá bom? O que foi que eu disse aqui? Tô de olho também, Adriane. Ai, querida. Aham, deixa eu ver aqui a Malu. Eu em dia de TPM acordo, entro na empresa, dou aquele bom dia, meio assim, olho para os funcionários que já estão com o carro. Eu não consigo ler o resto, Malu, depois eu te respondo. Que deu o texto muito grande, ele aqui no celular não mostra tudo. Mas então, né, a gente tem aqueles dias, nós também temos, a gente tem que parar para entender um pouco como é que isso funciona, né? Se a gente também, por isso que eu coloquei lá numa outra mensagem hoje, que eu disse, daqui a pouco vai ter a live, né, sobre como lidar com clientes de temperamento difícil. E aí eu fiz a pergunta, né, será que nós também não somos? Eis a questão. Vamos parar, eu acho que menos de apontar o dedo, né, e mais a gente olhar pra nós, a gente se olhar no espelho, né, faz tão bem. E aí que eu digo aqui, né, nas redes sociais, vamos entrar aqui nesse detalhe bem rapidão. O tempo de resposta é crucial, né? Então, se um cliente entrou em contato contigo para fazer uma reclamação via Facebook, por exemplo, porque ele é um canal de comunicação, se você tem lá um perfil no Instagram, ele é um canal de comunicação, se você tem um canal no YouTube, ele é um canal de comunicação, é sua obrigação, já que você abriu tal canal, ler o que tem lá. Não adianta abrir um monte de rede social e não dar manutenção. Porque o cara vai começar a gritar lá, ou você não vê, mas um tanto de outras pessoas tá olhando. Então, abriu o canal, dê manutenção, acompanhe diariamente o que está sendo colocado lá. Então, tempo de resposta é crucial. Nunca apague uma reclamação, use apenas uma resposta padrão, pelo amor do Santo Cristo. Vocês não vão me apagar comentários de reclamação, jamais. A resposta para esse cliente tem que ser transparente, que nós vamos falar aqui na próxima lâmina, e tem que ficar ali, e quando você puder, que você perceber a brecha, puxa ele pro inbox para pegar um telefone e ligar para esse cara. Não se apaga comentário de rede social, não se apaga, porque aí você tá dando pano pra manga. Deu lá na tua fanpage, lá na tua página, um cliente falou mal do seu trabalho, seja educado na resposta. E tenta puxar ele para explicar o motivo daquilo que aconteceu, da tua falta de retorno, do problema que deu. Aí passa todos os passos como se fosse presencialmente. Faça as perguntas chaves, entenda o que acontece, tente visualizar o cenário da situação para você poder dar um retorno. Mas não se apaga nada de rede social, porque aquilo é prova. E tem que se cuidar com o que escreve, porque é prova. Vocês sabiam disso? Fazer print de tela de rede social se registra em cartório e é prova. Então tem que cuidar, tá? Mostre eficiência e resolva o problema. Cumpra todas as promessas divulgadas quantas vezes for preciso. Então, se você prometeu que vai fazer, se você disse que ia fazer, tudo que você falou que ia assumir o compromisso, faça, tá? Enviar uma mensagem privada, havia mais opções para abordar a reclamação, inclusive solicitando dados pessoais, mas é importante responder de volta no tópico original, né? Então lá no inbox você conversa com ele, faz um entendimento, procura entender o que foi que aconteceu, explica direitinho, pega os dados pessoais dele, número de pedido, ou entende qual foi o sistema que aconteceu, se foi um problema com o produto. Enfim, tu tem que entender o que foi que aconteceu, né? Pega o telefone do cara, liga pra ele, faz uma abordagem, conversa, explica, e é assim que a coisa funciona. Mas volta lá no tópico e diz, olha, nós estamos resolvendo esse assunto em box, foi resolvido, enfim, aí tem que elaborar, dependendo da situação. Você tem que explicar que o assunto está sendo dado andamento, tá? Não deixar o cliente no vácuo, porque outras pessoas estão vendo o que está colocado ali. E aí, se não tiver resposta, o que vai acontecer? Vão achar que tu não tá nem aí.
para os teus clientes. E aí a situação vai ficar muito pior depois. Então, a transparência da resposta é fundamental e pode beneficiar outras pessoas, porque às vezes a dúvida de um pode ser a dúvida de outros. Além disso, a marca passa confiança aos consumidores. A marca que eu digo, o teu negócio, o profissional liberal que está ali, né? Então, o nome do teu pet shop gera confiança porque você está dando feedback para o teu cliente, você está dando atendimento, você está dando atenção para o teu cliente, tá? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Ai, ó, entrou. Eu não sei porque que não tá subindo, gente. E quando o comentário tiver baixarias, no meu caso já ocorreu, eu bloqueei e excluí. Olha, Tamini, mesmo que tiver, aí depende, né? Depende se é na fanpage ou se é... Tem uma situação que dá pra gente fazer, tá? Que é tu tentar resolver com essa pessoa quando tiver assuntos assim. Primeiro que tu pode bloquear a tua fanpage para palavrões, tá? O Facebook tem algoritmos que percebem isso. Respondendo diretamente a tua pergunta. Mas que isso também serve para outros, né? Ele tem... quando tu tem uma fanpage, ele tem lá a possibilidade de você filtrar essas palavras, tá? Então, você não precisa citar, ele mesmo vai identificar. Então, você bota lá toda vez que tiver alguém que escreveu alguma situação com palavras de baixo calão, ele vai identificar, ele não vai publicar. E ele ainda vai avisar a pessoa, porque o Facebook não aceita esse tipo de coisa. Inclusive, a pessoa pode ser denunciada e expulsa, tá? Travou? Tá funcionando? Ah, não sei. Ai, a Cida falou que travou. Tá funcionando, gente. Deem um ok, assim, um joinha pra mim aí, pra ver se tá funcionando. O vídeo xingando convidados. Em vídeo, nossa. Que coisa horrível. Buena, vamos de novo. Então, ela tem essa possibilidade de fazer isso, tá? De fazer esse bloqueio ali, com essas palavras. Tá, muito obrigada, querido. Muito obrigada. Então, assim, você pode já filtrar isso já na própria configuração ali da sua fanpage, tá? Você pode colocar que, inclusive, terceiros não podem publicar na sua fanpage, por exemplo, ou restringir comentários. E tem uma opção ali nos comentários que você pode, como é que diz? Ocultar. Se eu não me engano, é essa a palavra. Que você pode ocultar o comentário que tá ali. A pessoa que escreveu vai ver, ok? Mas você tá impedindo que outras pessoas olhem até que o assunto seja resolvido. Pelo menos até que isso aconteça. Quando entram nessas situações, tá? Em relação do que você falou sobre vídeo, aí é um caso bem mais delicado, né? Tem que ver, analisar toda a situação para poder entender o que acontece, né? Mas tem que ter muito cuidado em relação a isso, realmente. Oferecer um brinde à pessoa que reclamou também ajuda, além de assumir publicamente o erro e pedir desculpas, quando a culpa é sua, né? Aí dá pra gente fazer um agradinho pra pessoa, pedir o endereço dela, mandar uma lembrancinha, oferecer um desconto num serviço, fazer o próximo trabalho de graça, enfim, tem outras opções quando a responsabilidade é sua, que a gente pode fazer pra amenizar a situação. Mas como eu sempre falo, cada caso é um caso, tá? Vamos ver a próxima aqui. Isso daqui é uma outra coisa super importante, tá? Oi, Patrícia! Patrícia da Revista Bendita, na qual eu tive a oportunidade de ser colunista no ano passado. Muita honra ter você aqui, querida. É uma revista feminina aqui do Rio Grande do Sul. Recomendo vocês aí, se tiver aí pra cima, no restante do Brasil, se vocês quiserem ler as matérias, as colunas das meninas, olha, é uma revista sensacional. Monitore tudo o que se fala sobre a sua marca, traça estratégias para agir de forma rápida e objetiva. O que é monitorar, né, gente? A gente controlar o que estão falando da nossa marca, né? A gente tem como fazer isso, procurar pelo Google, tem outras ferramentas de aplicativos que você pode fazer esse monitoramento, busca por hashtag, busca pelo nome, busca por outra, como a gente usa muito aqui, né, as hashtags, Empório Pet, enfim, essas coisas. Então, tu tem como fazer esse monitoramento. Tu pode colocar ali @Empório Pet, por exemplo, ou @a tua marca, e tu consegue procurar no Google de uma forma geral, porque o Google busca, inclusive, o que está dentro do teu Facebook, das tuas redes sociais, ele busca também qualquer tipo de palavra. Então, dá pra fazer esse acompanhamento, tá?
Tem também uma ferramenta da Google que também pode ser feito, que você coloca ali várias palavras-chave também e ele faz automaticamente essa busca para você, tá? Então tem que monitorar tudo. Se você tem lá, resolveu abrir várias redes sociais, tem que monitorar todas elas diariamente para poder entender se tá acontecendo alguma coisa e para poder dar retorno, né? E principalmente dos inbox ali, das mensagens. Se você não faz isso diariamente, eleja um dia ou 2 ou um turno para ser feito isso, mas aí tem que dar os retornos pro pessoal. Não adianta dar retorno de um mês, né? Às vezes acontece, mas não que isso se torne uma prática. Assim você cuida, tá? Monitore tudo que se fala sobre a empresa e trace estratégias para agir de forma rápida e objetiva em casos de crise. Assim você cuida da imagem da sua empresa. Integre todas as plataformas de atendimento ao cliente. Inclusive, tem até alguns outros programas que você coloca todas as plataformas de redes sociais dentro do mesmo programa e já faz tudo por ali. Não precisa ficar entrando aqui, saindo daqui e entrando lá. Então, também tem esse controle. Muitas reclamações que foram parar em redes sociais, olha, vejam bem, tiveram esse destino por não terem respostas e soluções do saque ou via telefone ou via e-mail. Isso acontece, gente, tá? É porque o cliente já tá nas últimas. É porque ele procurou a solução e ele não teve a solução. Então, ele vai sim para a rede social e vai botar a boca no trombone. E com razão, tá? Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Resumindo, então, é melhor prevenir do que remediar, né? Antes de você ter uma crise de reclamações, de situações adversas, previna, né? Evite que isso aconteça. Tenha a sua equipe bem preparada, tenha a sua equipe bem treinada, né? Seja você, inclusive, o exemplo, o espelho. Você é o dono do negócio, você é o gestor do negócio. Você tem as pessoas que trabalham contigo, tem que trabalhar com você, tem que ter a mesma visão que você, tem que usar a sua mesma lente, tem que ter o mesmo mindset. Lembra como nós falamos das programações mentais? Eles têm que pensar da mesma forma que você. Eles têm que ter a mesma visão que você. Então, se você passou para eles que o atendimento das situações adversas tem que ser de determinada maneira, então vamos agir de determinada maneira. Todos eles têm que agir igual. Não é você que tem que estar lá como bombeiro apagando incêndio o tempo inteiro. Todos os seus colaboradores têm que ter a possibilidade de gerenciar uma crise. Certo? No fim das contas, a melhor forma de lidar com clientes furiosos é evitar que eles cheguem a esse estado. Nem sempre é possível, mas pensar na experiência do seu cliente de forma proativa ajuda a eliminar problemas nos processos e a ter um impacto positivo na interação do cliente com o produto, serviços, funcionários e a sua empresa. Então, vamos ser proativos. Vamos evitar que os problemas aconteçam. Vamos atender cordialmente, vamos cumprir com o que foi proposto, vamos cumprir com o que a gente promete. Lembra que nós falamos na live passada, que se a gente diz que faz, a gente tem que fazer? Porque nós estamos muito acostumados, eu digo a nossa sociedade em geral, nós estamos na era do parecer, né? Porque na rede social é tudo lindo. Então nós estamos na era do parecer. E a gente não tem mais, não cabe mais no mercado isso. De tu parecer que tu é uma boa empresa, de tu parecer que tu é um profissional competente, de tu parecer que tu tem condições para poder executar tal serviço. Não tem, ou tu é ou tu não é. Não existe um meio termo nesse sentido. Certo? Então, se tu estás dizendo que tu cumpre com o teu prometido, que tu assume o compromisso com o teu cliente, assim você deve agir, assim você deve fazer. Tá? Porque ele vai te cobrar no futuro. Isso aí pode trazer grandes dores de cabeça. Certo? E aí todos eles têm que agir da mesma maneira. Se você conseguir criar uma boa experiência de compra com soluções simples para problemas que possam surgir, desde o atendimento até a compra e o cliente receber o resultado do serviço, você não vai precisar, né, nem precisar das dicas de atendimento que a gente falou. Porque você já vai saber fazer tudo o que tem que ser feito. Como a gente trabalha com pessoas e a gente entende que cada pessoa tem o seu jeito de ser, tem a sua personalidade, tem os seus valores, tem as suas crenças, né? A gente tem que procurar trabalhar com elas de forma a que pensem exatamente como é o nosso negócio, que elas pensem com a nossa lente, com a nossa forma de pensar enquanto gestor, enquanto líder, né? A gente tem que
todos os dias, e isso é um trabalho árduo. Não é uma coisa, fala uma vez e deu, não. É um trabalho árduo, porque ainda mais num mercado de trabalho onde as pessoas já vêm de outras empresas que têm outras culturas, quando elas chegam na nossa, a gente tem que reeducá-la, né? Então a gente tem que passar todos os nossos princípios, os nossos valores, o nosso jeito de ser, né? Como diz o slogan lá, o jeito McDonald's de atender, né? Antigamente, se vocês já assistiram o filme do McDonald's, de como surgiu o negócio, como foi implantado o sistema aqui no Brasil, eu recomendo que vocês olhem, tem no Netflix. Eles tinham o jeito McDonald's de atender. Em qualquer loja do mundo que você fosse, o atendimento era o mesmo. Hoje já não é mais assim, mas naquela época era. Então é o jeito como eles treinavam. E tem um lugar no mundo que vocês vão, que em qualquer parte desse local que vocês forem, vocês vão ser atendidos do mesmo jeito, porque eles querem gerar em você uma experiência memorável, para que aquilo fique, porque mexe com teus sonhos, mexe com a tua expectativa em relação àquilo, é a Disney, né? É o jeito Disney de atender. A Disney, qualquer colaborador vai te atender da mesma maneira que o Walt Disney te atenderia. Por quê? Porque isso é cultura. Isso faz parte da cultura, né? Então todos eles foram treinados e muito treinados. É isso aí, o trabalho árduo e repetição. É isso. Então todos eles foram altamente treinados para atender de forma excelente. É atingir a excelência no atendimento. E raras as vezes eles têm alguma situação adversa, né? Então Mariana, tu já assistiu, o filme é realmente excelente, eu recomendo para as pessoas poderem entender um pouco de negócio, de estratégia, né? É um filme super recomendável. Passando um aviãozinho aqui em cima. Então é assim, né, pessoal? Voltando ali ao que eu tava falando, então a gente tem que trabalhar dentro da nossa cultura essa questão de atendimento, onde todos têm que trabalhar da mesma forma, onde a gente tem que ter muita calma para falar com o cliente, a gente tem que ter muito respeito para falar com o cliente, principalmente nesses momentos adversos, certo? Eu deixo aqui então o meu agradecimento para vocês, né? A nossa conversa de hoje foi excelente. Assim como a Mariana sugeriu o nosso assunto da live a semana passada, ela assistiu a nossa live da semana passada e ela sugeriu esse assunto pra gente conversar hoje, né? Como eu disse, o assunto de tratar cliente com temperamento, de temperamento difícil era um assunto para uma live inteira, assim como foi. Nós já estamos aqui há quase uma hora conversando. E se vocês tiverem aí algum outro assunto que queiram conversar, que eu possa trazer pra gente conversar e a gente trocar ideias, por gentileza, podem colocar nos comentários que a gente vai buscar atendê-los da melhor forma possível, como sempre, tá bom? Eu agradeço a presença de todos, já relembrando, amada querida, quarta-feira que vem tem de novo, hoje é início de mês, né? Estamos aí às 7 segundas-feiras do Natal. Nós temos que preparar o nosso negócio para o Natal, para poder ter um final de ano excelente, né? Que a gente possa ter aí grandes oportunidades de negócios. Estamos aí hoje iniciando um novo mês. O mês de novembro está começando aí, estamos chegando ao final desse, né, ao início e ao final desse ano, ao início do mês de novembro agora. Oi, Luciano da TVET, nosso distribuidor. Tudo bem? Então nós estamos aí iniciando um novo mês, então hoje é dia de colocar as metas em prática, né? Vamos fazer nossas metas de venda desse mês, vamos aí estourar, arrebentar, porque o momento de planejamento agora para essa época festiva de final de ano é agora, e tem alguns que já estão começando tardiamente, então vamos aí colocar... Oi, Lu, tudo jóia? Vamos colocar então tudo em prática da melhor forma possível, vamos fazer os planejamentos das nossas vendas, as metas, estabeleçam metas de vendas aí por semana, né, para poder chegar numa meta global, e vamos arrebentar esse mês, que esse mês vai estar vindo com tudo. E aproveitando para lembrar, nós também estamos entrando na campanha de prevenção ao câncer de próstata e os meninos, Novembro Azul, né, nós acabamos de sair do Outubro Rosa, então vamos aí também lembrar os garotos de fazer os seus exames aí, porque são coisas importantes, né? Se a gente não tem saúde, não adianta ter empresa, não adianta ter negócio, não adianta ter nada, né? A gente tem que ter saúde
para poder trabalhar, a gente tem que ter saúde para poder aproveitar o restante da vida que vem por aí, né? Quando a gente vai fazer a nossa farta colheita daquilo que a gente plantou durante a nossa vida toda. Tá bom, pessoal? Desejo aqui pra vocês de coração um super beijo, um bom feriado pra amanhã. Eu sei que hoje, véspera de feriado, as pets estão bombando. Então, quem não assistiu, assista depois. A galera compartilhem para que essas informações possam chegar em mais pessoas, que a gente possa abranger um número maior de pessoas, que a gente possa ter aí atendimentos e experiências memoráveis para os clientes dentro dos nossos negócios, certo? E eu desejo um mês incrível, um resto da semana, para quem vai fazer feriadão também, cuidado nas estradas. A gente se vê na próxima quarta, certo? O Alô Empório Pet vai estar aqui sempre para melhor atendê-los e trazer conhecimento e informação para que possa agregar valor aí a todo mundo, tá bom? Grande beijo da Cacá e até a próxima quarta!